Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que estão também nesse momento online, participando deste ato de celebração a Deus. Nós vamos iniciar então o culto desta manhã cantando o hino 380 de nosso cantor cristão. Esse hino é um dos hinos mais belos de nosso inário cristão, porque ele referencia justamente aquilo que é mais importante na vida da gente, enquanto na relação com Deus, enquanto na relação com os homens, que é o amor, tá? E o amor é realmente, na vida, uma das coisas mais fundamentais de toda a nossa vida. E vamos então cantar este hino com gratidão ao Senhor.
sagrado, em 1 João 4:20, registra exatamente a questão que está ligada também ao amor, a qual a questão já referida pelo hino que nós cantamos. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Amém. Vamos orar a Deus agradecidos por esse momento de Escola Bíblica Dominical. Depois a irmã Lucinéia terá a palavra. Quero pedir que nessa oração nos eleve ao trono da graça do Cordeiro do Senhor. A irmã Eva, eu peço que o microfone, por favor, seja dirigido à irmã Eva. Ela vai orar a Deus nesse momento. Essa aqui, ó. É porque ela é pequenininha. Bom dia, igreja. É uma gigante escondida, não. É uma alma de gigante escondida num corpo de pigmeu. Olha, mas ela está aí. É gigante, né? A alma é gigante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, reunimos aqui, Senhor, em Tua presença, Senhor, mais uma vez, meu Pai, para cultuar a Ti, meu Pai, que só o Senhor é digno, meu Senhor, de toda honra e todo louvor, meu Pai. Senhor, queremos entregar, Senhor, todos os pedidos de oração, Senhor, que vão ser feitos, meu Pai. Senhor, principalmente, Senhor, a irmã do Reginaldo, Senhor. Ó Deus. Senhor, entrego a Cristiano nas Tuas mãos, Amém, Senhor. Jesus. Visita aquele hospital agora, Pai. Amém, Jesus. Vai ao encontro Ó Deus. daquele leito, Pai. Amém. Se ali com a Tua serva, Senhor, Assim dando a seja, vitória a nosso Deus. ela, meu Pai. Amém, Jesus. Senhor, dá força a essa família, Senhor. Amém, Conforta Jesus. essa família. Aumenta a fé dessa família em Ti, meu Pai, a cada dia. Amém, Jesus. Que eles possam ver, Senhor, o poder do Senhor sobre a vida Assim seja, da nosso Cristiane, Deus. meu Amém. Deus. Curando, dando a ela ali a cura, meu Pai, por completo, meu Pai. Porque o Senhor não faz nada pela metade, meu Pai. Tudo que o Senhor faz é completo, meu Senhor. Mas nós está nas Tuas mãos e seja feita a Tua vontade, meu Senhor. Amém, Jesus. Pai amado, quero entregar os demais enfermos também, Senhor, da Tua Deus. igreja, meu Pai. Aqueles que eu não sei o nome, mas Tu sabes, ó Pai. Amém, Jesus. Entrego nas Tuas mãos, Senhor. Visita cada um agora, meu Amém. Pai. Seja com a necessidade de cada um, meu Paizinho. Senhor, entrego esse culto também nas Tuas mãos. Entrego o estudo da escola, meu Pai. Que o Senhor venha nos ensinar cada dia mais, que venhamos aprender mais e mais de Ti, meu Senhor. Amém. Abre o nosso entendimento, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e guardar nos nossos corações, meu Amém, Pai. Jesus. Praticar cada dia mais, meu Pai. Senhor, aumenta minha fé em Ti e tenha misericórdia de nós, Senhor, em Amém, nome Senhor. de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Sinéia, por favor. Bom dia, igreja. A nossa lição é a última lição dessa revistinha, né? Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Mateus 22. Bom dia também o pessoal de casa. A gente esquece, né, às vezes, né, que a gente também está falando com o pessoal de casa, né? E damos umas das vezes de mal educada que a gente não cumprimenta o pessoal de casa, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Então, Mateus 22, no versículo 39. Onde a palavra do Senhor nos diz assim:
Aqui está falando dos mandamentos, tá? E o segundo mandamento, semelhante a este, que o primeiro mandamento é adorar a Deus, né? E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O hino que nós cantamos falou assim: demonstre amor ao teu vizinho. É fácil ou é difícil, igreja? Quero ouvir. O que os irmãos acham? Moleza, gente, tão fácil. Não? Deveria de ser fácil? Deveria de ser fácil? Fala, igreja. Nós estamos na escola. Deveria ser fácil? Não deveria de ser fácil? Ou deveria de ser fácil? É. Concordo com o pastor? Eu concordo. Realmente, às vezes é muito difícil. Mas deveria de ser fácil. Nós vamos entender depois o porquê que deveria de ser fácil. Então, a nossa revistinha começa com o autor contando uma história. Eu até procurei, tem o vídeo dessa história bem na internet, mas eu não consegui encontrar. Onde ele fala que um senhor, ele bota até aqui o nome de Paulo, e na internet também é Paulo, ele é um mecânico honesto, e ele saiu um dia, viu uma senhora parada num canto da rua com carro, e quando ele olhou, o pneu daquele carro estava furado. Né? E ele foi caminhando até aquela pessoa, e a senhora ficou apavorada, que já era uma senhora de idade, né? E ficou apavorada por ver aquele homem chegando perto dela, né? Achando que poderia ser o quê? Um assalto ou alguma outra coisa. Mas ele, debaixo de chuva, pelo menos no vídeo é assim, ele debaixo de chuva, e ele foi para ajudar a trocar aquele pneu. E aquela senhora, quando viu que ele bateu no vidro do carro, ela chegou a tremer, mas depois ele foi falando com ela, colocando a calma, e ela abriu o vidro do carro e ele trocou o pneu do carro. E ela perguntou: meu filho, o que eu posso fazer por você? Aí ele falou assim: não, senhora, a senhora não precisa me dar nada. Ela foi pegando dinheiro para dar, não precisa me dar nada. Quando a senhora encontrar alguém necessitado, a senhora faça pelaquela pessoa o que eu fiz pela senhora. E ela saiu, entrou em um restaurante, e quando ela chega nesse restaurante, ela encontra uma garçonete grávida, já com barrigão, bem pesada. Quando ela vai servindo, assim no vídeo é interessante, que ela vai caminhando, se arrastando, né, com as perninhas, com os pezinhos. E aquela senhora se alimentou, no final pediu a conta, e quando ela deu o envelopinho, o livrinho, né, que bota o dinheiro, aquela senhora colocou R$500 e um bilhetinho para aquela grávida, dizendo para ela que aquilo ali é para ajudá-la quando ela fosse ter o neném. E ela precisava, eu não sei se era 500, porque era um valor que ela precisava para poder ter o nascimento da criança, né? E quando ela chegou quando ela olhou aquilo ali, ela começou a chorar, porque ela viu que era tudo o que ela precisava. E aí, quando ela chegou em casa, ela falou para o esposo, ele desesperado, porque já estava chegando a hora, né? E ela falou para ele: calma, porque Deus já entrou com providência em tudo que a gente precisa. E quem era o esposo daquela garçonete? Era o mecânico, o Paulo. Então, o bem, o que quer dizer essa história? O bem que nós fazemos volta para a gente. A todo momento. Pode acreditar nisso. Porque Deus é um Deus justo. Ele sabe trabalhar.
e Ele trabalha perfeito. Então, aqui, um foi fazendo bem para o outro, né? Aquela garçonete com certeza atendeu aquela senhora de maneira fantástica, mesmo com circunstâncias de dificuldade que ela estava naquele momento, mas para ela chegar e agradecer desse jeito, sem saber quem era, né? Então, eu acredito que ela atendeu muito bem. Ela foi carinhosa, ela teve amor por aquela pessoa que estava sendo atendida na lanchonete que ela trabalhava. E aqui eu quero dizer o quê? Que o amor é isso. Às vezes é difícil? Sim, às vezes é difícil. Da gente poder amar, demonstrar o amor, né, para as pessoas. Mas não é impossível. A gente vê também, aqui na nossa revistinha, que fala, né, quando Paulo ele vai fala do amor também. Então, no primeiro tópico aí tem a interdependência entre o primeiro e o segundo grande mandamento. Porque a gente vê o quê? Que a intenção de Jesus, ao resumir o decálogo, né, que são os 10 mandamentos, em 2 grandes mandamentos, consiste em harmonizá-los e não evidenciar qual deles é o mais importante. Na verdade, o que os fariseus queriam era saber de Jesus qual dos mandamentos era o mais difícil a se cumprir. Aí eu pergunto para a igreja, qual mandamento vocês acham que é o mais difícil a se cumprir? Amar a Deus ou amar o próximo? Valeu pela resposta, é isso que eu queria ouvir. Se a gente ama a Deus, nós temos que amar o próximo. E se a gente ama o próximo se a gente ama a Deus e não amamos o próximo, nós estamos o quê? É um falso cristão, isso aí. Nós estamos nos enganando a nós mesmos, né? E também tentando enganar a Deus, porque não está sendo um verdadeiro amor, né? Então, vamos lá na nossa revistinha. Eu gosto de ler a revistinha, porque hoje, então, é rapidinho as leituras dessa revista. O Senhor vai além da pergunta capciosa dos fariseus e nos apresenta o amor como fundamento primordial para a obediência aos 10 mandamentos. Assim, se alguém ama a Deus e não ama o próximo, é um falso cristão. Da mesma forma, se alguém insiste em dizer que ama as pessoas, mas não consegue amar a Deus, carrega em si uma falsa pretensão. Eu quero pegar esse ponto aqui, de quando a gente diz que ama o próximo, fazemos tudo para ajudar o próximo, mas aqui quando fala de não amamos o próximo, mas não amamos a Deus. É meio estranho, né? A gente fala isso, né? Mas vocês sabiam que muitas das vezes com a nossa vida, as nossas ações, o nosso testemunho, nós estamos falando que nós não amamos a Deus? Por quê? Quando nós amamos a Deus, nós fazemos coisas e vivemos de maneira que agradamos a Deus. Agora, quando nós colocamos na nossa vida ações, maneiras de viver, que desagrada a Deus, é a mesma coisa da gente estar dizendo o quê? Que nós não amamos a Deus. Nós deixamos muitas das vezes entrar coisas na nossa vida que nos faz agir de maneira que quando Deus olha para a gente, Ele se entristece. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus pela maneira que a gente age, pelas coisas que a gente faz, pelas coisas que a gente fala. Não adianta ajudarmos o irmão, tirar tudo de dentro da nossa casa, colocar aqui para o celeiro, falar de bater no peito e dizer, eu ajudo, eu faço, eu colaboro.
Mas quando eu paro de fazer isso, a minha vida eu estou na rua me prostituindo. Eu estou na rua fazendo coisas que não agradam a Deus. Porque às vezes a gente só quer agradar a Deus na frente dos irmãos porque estão vendo, na frente da igreja porque estão vendo. Mas quando eu estou sozinha, os meus atos são atos que entristecem o Espírito Santo de Deus. E não pense que quando a gente está dentro desses atos, fazendo essas coisas, não pense você que o Espírito Santo de Deus está contigo, porque não está. Eu não acredito que o Espírito Santo de Deus possa estar fazendo morada dentro de uma pessoa, aonde ela sai, e quando está sozinha, os atos dela são podres. Vocês concordam comigo? E é assim que Deus fala para a gente nessa manhã. Mostre o seu amor para com Deus, mas um amor verdadeiro. E não um amor falso, aonde esse amor só é demonstrado diante dos irmãos, diante da igreja. Mas fora daqui é tristeza. E quando amamos a Deus, fica bem mais fácil amar o próximo, ainda que este seja um inimigo declarado. Quando amamos a Deus, Ele nos ensina a amar o próximo. Alguém que ama a Deus e sabe que Deus o ama, sente que tal relacionamento resulta em um amor transbordante, capaz de alcançar a outros. O amor é o grande mistério revelado pelo Senhor Jesus, que nos torna incapazes de proporcionar danos a alguém. Quem ama a Deus sempre fará de tudo para promover o bem-estar do próximo. Por exemplo, a palavra submissão caiu em desuso, perdeu a sua essência. Parece que uma esposa submissa é uma escrava do lar. Muita gente pensa assim, né? A sociedade atual defende que a submissão conjugal é algo pejorativo, né? Algo despreciativo, desfavorável. Na verdade, a submissão é feita por quem ajuda na missão. Isso é que é submissão. A missão do marido, olha aí, maridos, é cuidar e zelar por sua esposa. E uma esposa que ajuda nesta missão, na verdade, está colaborando para o seu próprio bem-estar. A esposa admite submissão, desde que o marido seja para ela tudo o que Cristo é para a igreja. O marido que conhece o amor de Cristo cuidará bem de sua esposa. Abrem a sua Bíblia em Efésios 5, 25. Se Milena pudesse colocar para a gente, Efésios 5, 25. E fala isso tudo que eu acabei de ler aqui. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Perdão, eu li aqui errado, eu falei uma palavra errada aqui. Vós, marido, amai vossa mulher. Eu falei mulheres. Vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo pela igreja foi um amor, né, inigualável. Não tem amor igual. E o amor do marido pela esposa tem que ser como o amor de Cristo pela igreja. O amor que Cristo se entregou por cada um de nós. Foi um amor de sacrifício, mas sacrifício bom, porque Cristo, Ele fez esse sacrifício para que tivéssemos vida. E o marido, ele tem que cuidar da mulher para que a mulher se sinta com vida e não uma escrava dentro do seu lar, né? Então, nós temos que, maridos, nós temos que ter esse cuidado. E nós, mulheres, também temos a nossa parte, porque nós temos que ser ajudadora, companheira, junto, ali, firme,
Porque a gente passa por lutas na vida, não passamos? Todos nós passamos. Não tem aquele que não passa. Mas imagine se a gente só for abrir a nossa boca, nós, mulheres, para reclamar. Para reclamar, e reclamar, e reclamar, e reclamar. O marido vai ficar o quê? Como? Ele não vai ficar, né, irmão? É complicado. Então, por isso que nós mulheres, a gente conversa, né? Como diz a palavra de Deus, a mulher sábia edifica a sua casa, né? Então, esse cuidado mútuo é dos dois, tanto do marido para a mulher, como da mulher para o marido, né? Porque o marido, ele tem que sentir prazer e desejo de voltar para casa depois de um dia de labuta, de trabalho, né? O marido tem que sentir prazer. Não, eu vou para casa. Eu vou doido para chegar em casa, para dar um cheiro na esposa. Entendeu? Então, mas isso tem que ser de um lado para o outro, né? Não pode ser de um lado só. Então, vamos lá, no ponto 2. Amar o próximo é fazer transbordar o amor de Deus. Cristo, na mesma forma que sintetizou os 4 primeiros mandamentos em um grande mandamento, agora resumiu do 5º ao 10º mandamento em um segundo grande mandamento. Vocês lembram que a gente estudou semana passada aqui com o pastor? E que do 1º até o 4º mandamento, Cristo ele resumiu que em amar a Deus, né? E agora ele vai do 5º até o 10º, e falando o quê? Amarás o teu próximo. Esse é o mandamento que ele nos deixa. Amar ao próximo como a nós mesmos. Se observássemos bem, veremos que do 5º ao 10º mandamento, Deus tratou do cuidado para com o próximo. E se os primeiros 4 mandamentos do Decálogo são exclusivos a Deus, do 5º ao último mandamento é alusivo ao nosso semelhante. O amor ao próximo. Não nasce em nós tal sentimento. O pastor falou no início. Tal sentimento não é inato. Já nascemos dialogando com o pecado. Somos egoístas, competindo sempre com o próximo. Em Tito 3:3, a palavra de Deus nos diz assim: porque também nós éramos, noutro tempo, insensato, desobediente, extraviado, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, e odiosos, odiando uns aos outros. Nós tínhamos uma vida dessa maneira antes de aceitarmos Jesus, de conhecermos o amor de Jesus. Eu pego uma criança e falo para vocês assim, peço para cuidar dessa criança. Aquela criança vai estar aqui e muitos vão ignorar aquela criança, não vai ligar. Mas muitos, vai dedicar toda a atenção àquela criança. Aquela criança vai se apegar a quem? Aquele que deu atenção, que deu carinho, que deu amor? Ou aqueles que foi ali, deu alguma balinha e saiu e não ligou e não se preocupou mais com aquela criança? A criança vai procurar aquele que deu amor, né? Aquele que deu carinho. Quando eu estava fazendo o seminário, pastor, nós tivemos uma aula de psicologia, onde falava que a criança não ama ninguém. Não ama ninguém. A criança não ama ninguém. Aí, foi assim, teve aquele debate, né? A gente que defende as crianças, então, né? Mas depois a gente cai em si. Que realmente, a criança, ela se acostuma com o local onde ela é bem-vinda, onde ela encontra carinho, onde ela encontra proteção. Porque se ela está hoje com uma pessoa, aquela pessoa não quer mais ficar com ela, a gente vê muito caso disso de adoções, né?
onde um lar pega uma criança e vê como é o comportamento, infelizmente, entrega de volta e pega outro lar. E aquela criança naquele outro lar, ela pode se adaptar, se dar bem e viver feliz. Porque a criança é assim, é o amor. E Jesus, ele nos entregou esse amor para que nós também pudéssemos dividir esse amor. Nós temos dividido o amor de Deus? Muitas das vezes é difícil, né? Mas não é impossível. Então, a gente vê que esse amor, como eu estava aqui nesse ponto, o amor, nós não nascemos já com esse amor, porque, como diz aqui o autor, né? E a palavra de Deus também nos afirma isso, porque nós já nascemos brigando com o pecado, porque nós nascemos da onde? Hein? Nós nascemos do pecado, né? Então, nós já nascemos lutando. Pastor, se eu estiver errado, pode corrigir aí, tá? Pode falar. Nós nascemos já lutando com o pecado. Você vê que quando nascemos, se a nossa criação for dentro de um lar desajustado, onde todo mundo briga, onde ninguém tem amor por ninguém, onde ninguém conhece ninguém, vivem juntos, mas ninguém se conhece, como que a gente vai viver? A gente vai viver dessa mesma maneira, né? Querendo brigar com tudo, querendo ser o dono do mundo, achando que tudo a gente pode fazer, que ninguém tem razão, que a razão é só minha. Mas quando a gente cresce dentro de um lar onde o amor ele é cultivado a cada dia, a cada instante, nós vamos também ser criados e vamos ter isso também dentro de nós, porque isso vai ser o quê? Vai nascendo esse desejo de ajudar, de cuidar. E esse é o grande amor que Deus quer que nós tenhamos. Estou quase encerrando, irmão. O finalzinho aqui termina rápido. A sociedade atual se relaciona de forma que o amor é apenas uma espécie de pronome de tratamento. Isso daí é verdade, né? Está acontecendo muito isso agora, né? Tá, é que eu fico preocupada com o horário. Tá bom, pastor. Tá bom. Então, hoje em dia, o amor, ele está assim. Ele está sendo usado como um pronome, né, de tratamento. O que quer dizer isso? Às vezes a gente fala assim, oi, meu amor. Eu tenho essa mania, mas é porque eu amo mesmo as pessoas, gente. Tem gente que briga até comigo, né? Tem gente que fala assim, não me chama de amada, não. Mas já é mania, desde novinha eu sempre tive isso. E as pessoas, às vezes, aqui ele dá até um exemplo de cartas para as igrejas, né? Convido o amado pastor, a amada igreja, a amada irmã. Aí ele pergunta, será que isso é amor mesmo? Será que se aquele pastor, isso aí, eu que já não está aqui na revista, mas eu que já estou falando, será que se aquele pastor, aquela amada igreja, recusar o convite em cima da hora, será que a outra igreja não vai ficar revoltada? Chateado? Cadê o amor? E o amor está onde? Cadê a compreensão do motivo de terem faltado? Acontece com a gente também. Às vezes a gente marca, acontece, e a gente fica triste e chateado. Mas a gente tem que lembrar que algo pode ter acontecido. Porque na obra de Deus, a gente não deixa furo quando não há necessidade. Muitos deixam, tá? Mas, geralmente, a gente não deixa furo quando há necessidade, né? Quando não há necessidade. Então, aqui ele diz que esses pronomes de tratamento, o amor, meu querido, meu amor, minha amada, que amamos por interesse. Tem acontecido, sim. Que o mundo é assim, a sociedade é assim. Nos dias atuais, não existe almoço grátis, aqui ele fala. Ainda que a bondade nos alcance a ponto de doar um prato de comida a alguém faminto.
ficaremos aguardando, ao final, um agradecimento de alguém após saciar sua fome. Porém, embora sem agradecer, será motivo de frustração de quem lhe forneceu um prato de arroz e feijão. Então, aqui está querendo dizer o quê? Que a gente faz algo pela pessoa, mas a gente fica esperando o retorno, um agradecimento. Eu digo assim, uma paparicação, paparicando. Que bom que foi, você fez, eu gostei, foi muito bom, que não sei o quê, que não sei o que lá. As coisas de Deus não são assim, que nós não fazemos sim, para os seres humanos, para os membros da igreja, para os visitantes, mas primeiramente nós fazemos para Deus, porque a nossa recompensa não vem dos membros do pastor, a nossa recompensa vem de Deus. Então, nós temos que pensar sempre nisso. Porque tem muita gente que, às vezes, faz o trabalho de Deus ou não é permitido fazer alguma coisa, a pessoa se entristece, fica irado. Pessoas saem da igreja. Saem da igreja. Eu conheço uma pessoa que ela estava na igreja trabalhando, chegou na igreja para trabalhar, a igreja já era formada, já tinha todos os seus ministérios, e a pessoa do ministério, foi até ministério infantil, porque eu me dou cabo lidando mais com pessoas de ministério infantil, e essa pessoa falou, eu conheci a pessoa que chegou. Ela me chamou e falou assim, olha, está ficando tão complicado o ministério infantil aqui. Aí eu falei assim, mas por quê? Aí ela, por causa, fulano chegou, mas está atrapalhando mesmo. Aí eu falei, e eu conhecia a pessoa, não podia nem falar nada, né? Eu falei assim, sim, estou te entendendo. Aí eu falei assim, olha, ora, coloca seu joelho no chão, ora, porque eu creio que Deus não vai permitir, porque essa pessoa, essa líder, ela era excelente no ministério infantil da igreja dela. Falei assim, ora, porque Deus não vai permitir que ela venha enfraquecer o seu ministério. E passado uns 15 dias, aí ela me liga e fala assim, olha, Deus é fantástico. A pessoa chegou para mim e falou assim, eu não vou ficar aqui, porque eu já vi que aqui eu não vou ter espaço para expor a minha vontade. Olha isso. Né? Então, eu falei assim, Deus, Ele cuida de cada um. Deus, Ele trabalha na vida de cada um. Então, a gente não pode entristecer por acontecer essas coisas. O pastor quer falar, gente. É Reinaldo? Está com mais cabelo, né, pastor? Branco. Assim o senhor me quebra, né? Mas, não, irmãs, não estou fazendo uma observação sobre essa questão, né? Porque a gente tem que se policiar a cada instante nessa questão, porque amar, por nossa natureza mesmo, nós amamos o mundo, não é isso? É o que a Bíblia diz. Só que depois que a gente se converte, que a gente conhece esse Deus Todo-Poderoso, começa a entrar em nós esse amor pelo próximo, não é isso? É verdade. Então, se a gente depender da nossa natureza, a gente não vai ajudar ninguém, a não ser nossa família, né? Ou fazer o bem para alguém. Só que depois que vem a conversão, que o Espírito Santo começa a atuar na nossa vida e através do conhecimento da Bíblia, a gente começa a entender que precisamos provar que Deus está em nós através disso, amando o nosso próximo, perdoando, aprendendo a conviver com as falhas do nosso próximo, e que isso mostra que Deus está nos transformando a cada dia. O que infelizmente a gente vê que algumas pessoas usam aquele sistema de que eu nasci assim, você me conheceu assim, eu sou o responsável por esse cargo aqui na igreja, ninguém vai mexer, porque senão eu boto para fora, né? A gente entra numa natureza carnal, mesmo estando dentro da igreja. E isso é ruim. Por isso que a gente está vendo tanta dificuldade nas igrejas hoje, né? Verdade. As pessoas mantendo o espírito que antigamente já existia quando estava lá no mundo. É verdade. Eu penso dessa forma, entendeu? Pastor, quer falar? Irmãos,
A minha palavra ela vai no sentido de que a gente, às vezes, não prova com a prática que dizemos aquilo que falamos. Sim. Não provamos com a prática. E esse é fato mais do que comprovado. Isso é fato que a gente vê. Isso não tem como ocultar isso aí. Isso é um fato. Isso não é uma narrativa, isso é um fato. Não, com certeza. O que acontece? As coisas, por exemplo, na igreja, elas deviam ser resolvidas fundamentadas no amor, mas nem sempre são. Nem sempre são. Então, as coisas, na realidade, no âmbito da igreja, na igreja, por exemplo, que se fala tanto em amor, que se lê tanto em amor, que se verifica na Bíblia o amor, não são resolvidas fundamentadas no amor. Por isso a gente vê rivalidades na igreja. Rivalidades na igreja. Sim, sim. Muitas. Rivalidades, disputas na igreja. Por isso a gente vê divisão de igreja. Com certeza. É inconcebível. Isso é inconcebível. Do ponto de vista do amor, isso aí é um contraditório. Isso aí não é coerente, porque se prega que um grupo dissidente possa sair hostilizando o outro, sair incriminando até o outro, sair, às vezes, até caluniando Verdade. o outro. Essas coisas, elas não batem, não dá para compreender isso. Não se consegue conceber isso. Com certeza, não tem como. A gente... E não dá nem para aceitar muito uma coisa dessa. Não dá. Não dá como entender que as pessoas que conviveram tantos anos juntas, que cantaram juntas, que louvavam, que pregavam juntas, que trabalhavam juntas na igreja, saem da igreja e às vezes formam um outro grupo, organizam uma outra igreja, às vezes até envolvendo parentes, porque eu sei disso. Não estou falando aqui coisa Não, que... eu sei. Não estou expondo aqui publicamente, porque eu estou expondo publicamente, isso vai ficar gravado. Eu estou falando aqui de uma coisa que eu tenho provas disso. Posso provar isso. De pessoas de igreja envolvendo a mesma... familiares que saíram e organizaram outra igreja e que, na realidade, hoje estão, às vezes, dentro até do mesmo bairro, com uma outra igreja, uma outra organização, porque não conseguiram conviver juntas na mesma igreja. É verdade. Agora eu pergunto, como é que vai conviver junto no céu? É complicado, né? Aí, nisso daí que é onde a gente entra naquele ponto do amar a Deus. Será que amamos mesmo a Deus, se agimos dessa maneira? Gosto disso, vai. O amor, como nós estamos falando, já bem colocado aqui, ele está ligado também ao perder, né? A gente, quando ama, a gente tem que estar disposto também a perder. E, às vezes, a gente não quer perder. Porque, em prova de amor a Deus, Abraão ia dar o seu filho. Deus, por amor a nós, perdeu o seu filho. Perdeu no sentido de dar, né? Para nós. E, às vezes, nós somos egoístas em relação a isso. Às vezes, até mesmo em critérios, né? Que, às vezes, também relativo à igreja, a gente... Talvez não perder no sentido de rivalidade, mas uma questão em que a gente precisa deixar, se a questão em que está sendo tocada em relação ao ministério, se a pessoa não está tendo a condição de continuar, ir à frente, mas se há uma outra pessoa que ela pode continuar, às vezes, em relação a isso, a gente não quer perder. Né? Então, as coisas caminham para esse lado, já citado aqui pelo pastor. Né? Então, quando realmente a gente ama a Deus, a gente tem que estar disposto à submissão a essas coisas. Né? Então, uma das coisas hoje, a gente estava falando aqui em submissão, mulher ser submissa ao marido, todas essas questões,
Realmente a mulher tem que ser submissa ao marido, né? E submissão não é aquilo que nós olhamos hoje para os tempos atuais. A Bíblia não nos mostra assim, né? Lemos textos baseados nisso. Mas, às vezes, a gente tem uma ideia hoje de que pessoas que dizem que ama, né? Vamos levar para o lado conjugal. E se acontece ter uma separação no casal, o camarada diz que, em nome do amor, ele mata. O amor não mata ninguém, né? Quem ama não mata. É preferível perder, que a pessoa vá embora, que seja feliz sozinha ou com outra pessoa, mas ela chora, ela sofre, ela padece, porque o amor é isso aí. Sofrer, é padecer, é perder, e hoje não se querem perder, né? Então, quando nós não estamos dispostos a perder, certamente não amamos a Deus de jeito nenhum. É verdade. Quando nós não resolvemos entregar aquilo que, por certo, deveríamos entregar, com certeza não amamos a Deus, nem ao próximo, nem a ninguém. É verdade. A palavra de Deus em Ezequiel 36, né? Quando a gente aceita Jesus, o nosso coração é modificado. Não vou nem dizer aceita Jesus, vou dizer quando nós conhecemos o amor de Jesus por nós, de Deus por nós, o nosso coração ele é modificado. E em Ezequiel 36, do versículo 26 ao versículo 28, a palavra nos fala assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Ele nos dará um novo coração. Deus nos deu um novo coração. E esse coração, ele tem que espalhar, dividir o amor que nós temos, que é o amor de Jesus. Porque se Jesus nos deu esse amor tão maravilhoso, nós não podemos guardar para nós, né? Aí aqui no finalzinho da nossa revista, eu gosto de ler na revista porque para todo mundo compreender o que leu, né? E eu também entender melhor. Amar o próximo significa, antes de tudo, amar a Deus e a si mesmo. Aqui ele conta a história. Engraçado que eu fiz essa mesma pergunta dentro do avião. Por quê? Se a aeromoça fica lá na frente e diz que quando acontecer alguma coisa, aí cai aquela máscara do avião, você coloca primeiro em você, para depois você colocar em uma criança ou em um idoso, alguém que esteja do teu lado, que precise da sua ajuda. Aí eu também já fiz essa pergunta dentro do avião. Por que primeiro na gente? Eu achei interessante da resposta, que foi a mesma que eu recebi. Por quê? Porque quando nós colocamos primeiro na gente, nós estamos o quê? Cuidando para que nós tenhamos força e oxigênio para cuidar da outra pessoa. Porque se eu coloco primeiro em uma criança, será que eu vou ter força para colocar em mim depois? Uma criança vai saber colocar em mim a máscara de oxigênio? Não vai saber. Então, é cuidar, como o apóstolo Paulo fala, é cuidar primeiro de nós, porque amar o próximo como a si mesmo é cuidar também, primeiramente, de nós. Para a gente cuidar da nossa família, nós temos o quê? Que estar bem, nós temos que estar cuidando de nós. Porque se estivermos doentes, nós não teremos força para cuidar dos nossos parentes, da nossa família, da nossa casa. Então, esse amar ao próximo como a si mesmo é isso, é cuidarmos de nós. Cuidar para que a gente tenha força para cuidar do próximo. O apóstolo Paulo, sabendo que estaria completando a sua carreira neste mundo, enviou um conselho ao seu discípulo Timóteo. Era o velho pastor aconselhando o jovem pastor. Seu parecer foi: tem cuidado de ti. Ele falou para Timóteo para que ele cuide
primeiro dele, para depois cuidar do povo. Assim, a recomendação paulina é para que o pastor nunca se esqueça de que a primeira ovelha do seu rebanho não é a esposa ou os filhos, tampouco as ovelhas, a qual Cristo lhe confiou. Ouviu, pastor? Cuide de ti. A primeira ovelha do pastor é ele mesmo. Aqui ele fala, só conseguirei ajudar alguém se antes tenho certeza que minha saúde está perfeita. O discurso de despedida de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso não foi outro senão aconselhar. Olhai por vós, pois por vós e por todo o rebanho. A única forma de demonstrar nosso amor a Deus é manifestando esse amor ao nosso próximo. A prova de que o cristão ama a Deus é através do amor que expressa ao seu próximo. Antes de sair por aí tentando amar alguém, tenha cuidado de ti mesmo. Cuide-se para poder cuidar de alguém. Ame a Deus e Ele ensinará a amar a si e ao próximo. E uma coisa muito importante, antes de sair, isso nós vamos, cada um, pense, tome posse disso para a sua vida. Antes de sair, para cuidar da vida espiritual de alguém, isso é muito importante, gente. Cuide primeiro da sua vida. Porque se você não estiver bem espiritualmente, quando você for ajudar alguém, com certeza, você será envergonhado. Porque a nossa vida espiritual, ela tem que estar muito bem alimentada para que a gente possa estender a mão para ajudar alguém na vida espiritual. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa completar dentro do coração de cada um de nós o que aqui não foi falado. Amém.